Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ensaio completo de caracterização de amostras de solos para pavimentação. Estou aqui com Luiz Otávio na Carvalho Engenharia que vai nos mostrar um pouquinho sobre isso. Então, vem com a gente! Serão então mostrados 5 ensaios. O ensaio de compactação, para fazermos a curva de compactação em que teremos a densidade máxima e a umidade ótima do material. O ensaio de CDR ou ISC, Índice de Suporte Califorme. O ensaio de granulometria, para conhecer a curva granulométrica do material. E os índices físicos, limite de liquidez e limite de plasticidade, para conhecermos o índice de plasticidade do material. Na parte 1, ensaio de compactação, ensaio de CDR e expansão e granulometria. Parte 2, índices físicos, limite de liquidez, limite de plasticidade para obtermos o índice de plasticidade. Vamos lá! A primeira etapa consiste na preparação da amostra. A amostra, que chega geralmente ensacada, com aproximadamente 50 a 60 quilos para esse ensaio completo, ela vai ser seca ao ar. Geralmente fica de 12 até de um dia para o outro para a secagem ao sol. Esse material, então, ele é peneirado na peneira de 19 milímetros e esse percentual que ficar retido nessa peneira vai ser substituído por um material que passa na peneira de 19 milímetros e fica retido na 4,2 milímetros. Essas duas cápsulas nós vamos pesar antes e, posteriormente, após secagem em estufa, vamos encontrar o peso seco para encontrar a umidade higroscópica. Esse peso é feito numa balança com alta sensibilidade para conhecer tanto o peso úmido quanto o peso seco. Após a preparação da amostra, nós vamos separar 7 quilos para o ensaio de compactação e 2 quilos para o ensaio de granulometria. Então, aqui o operador vai começar a umidificação do material. O primeiro ponto de umidade para a compactação do cilindro é aquela umidade em que o material vai, com a própria pressão das mãos, ele vai ficar levemente coeso. Então, a amostra chegando neste primeiro ponto de umidade, nós vamos então fazer a compactação do cilindro. O cilindro, ele é composto por uma base e essa base, acima dessa base, uma placa perfurada, o molde, que é essa parte aqui embaixo, e um colarinho. Esse colarinho, posteriormente, após a compactação, a última camada, ela vai chegar acima desse nível, de forma que essa amostra que vai permanecer, ela fique totalmente compactada em igual situação. No fundo desse molde, nós vamos inserir o disco espaçador e um filtro de papel para facilitar a desforma posteriormente. Para a compactação, será utilizado o soquete padrão. O soquete metálico, ele contém uma massa de aproximadamente 4,5 quilos e uma altura de queda igual a aproximadamente 45 centímetros. O número de golpes, ele vai ser padronizado em função da energia de compactação. A energia de compactação escolhida vai depender do tipo de material a ser ensaiado. Como esse material é um estudo para a possibilidade de uso em camada de base, a energia de compactação a ser utilizada vai ser no Proctor modificado, com 55 golpes em 5 camadas. Aqui o operador vai tirar o colarinho
e com a régua biselada ele vai regularizar a superfície do cilindro. Esses vazios que ficaram sobre a superfície da amostra, eles serão regularizados com o material mais fino que passa na peneira 4. Vamos então conhecer o primeiro ponto, que é o peso do molde com a amostra nesse primeiro ponto de umidade. É importante lembrar que a calibração desses moldes e cápsulas de um laboratório, eles já devem estar previamente definidos. O operador, ele vai fazer o cálculo para verificar a quantidade de água que ele deve adicionar, de forma a obter os 5 pontos de umidade com a variação de 2%. O cilindro, ele foi virado, podem ver que aqui é o fundo que colocamos o filtro, e em cima, para a aferição da expansão do material, nós vamos precisar de um disco perfurado e 2 sobrecargas. Esse tripé, nós vamos acoplar o extensômetro. Para facilitar a leitura e não termos uma leitura negativa, geralmente zera-se esse extensômetro no 2, para posteriormente, em 4 dias, 96 horas, vermos a expansão ou a retração desse material. As amostras, então, estão no tanque. Cada amostra contém um extensômetro e essas leituras ocorrerão num prazo de 96 horas. Uma leitura por dia durante 4 dias. Para o ensaio de granulometria, nós vamos separar a amostra em amostra maior e amostra menor. A peneira número 10 será a nossa referência. Então, aqui nós temos a parte da amostra que passou na peneira número 10 e a parte da amostra que ficou retida na peneira número 10. Da amostra menor, nós vamos tirar 200 gramas para fazer a lavagem na peneira 200. Dessa amostra, também tiramos amostras em cápsulas para conhecer a umidade higroscópica do material, como fizemos no ensaio de compactação. Esse material, então, vai para estufa para ser seco. Aqui nós temos as 2 amostras, a amostra maior e a amostra menor, que foi separado pela peneira 10. A amostra menor, ela vai ser peneirada nas peneiras 40 e peneira 200, e a amostra maior, ela vai ser peneirada nas peneiras de 2 polegadas, 1 polegada, 3/8 de polegada e as número 4 e 10. O ensaio de granulometria, ele não é diferente daqueles já apresentados anteriormente aqui nesse canal. Após as 96 horas, esse cilindro, então, ele vai ser retirado da água. Vamos deixar escorrendo aqui por uns 15 minutos para o ensaio de CBR. O ensaio de CBR consiste em atestar a pressão suportada pela amostra. Nós temos aqui um cronômetro, um extensômetro e um deflectômetro. A aplicação da carga, ela vai ocorrer com auxílio de uma manivela num tempo determinado, numa extensão exata para fazer a leitura. Referências são dadas a partir de uma tabela que chamamos de cadenciômetro, numa penetração
em um determinado tempo, nós vamos fazer, neste ponto, neste momento, nós vamos fazer a leitura da pressão suportada pela amostra. Então, o operador liga o cronômetro, começa a aplicação da carga, dessa pressão na amostra, e vai anotando à medida que chega naquela penetração, naquele tempo, ele vai anotando a pressão na sua tabela de referência. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Agradecimento todo especial a Luiz Otávio, Gabriel e toda a equipe Carvalho Engenharia. Obrigada!